Bom, vamos lá pessoal, no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho como a gente cuida do nosso disco de freio. Bom, primeiramente, para quem não sabe, o disco de freio é responsável pela frenagem, é aqui que a pinça aperta para diminuir a velocidade da moto toda vez que a gente aciona o freio, tanto na roda dianteira quanto na roda traseira. Mais uma coisa, o disco de freio é um item muito caro, então ele vale a atenção. Normalmente a gente não dá muita atenção para ele porque ele é um item que quando corre tudo bem, ele não dá problema nenhum. Não é que nem a pastilha de freio que acaba, o pneu, o óleo que tem que trocar. Então é sempre importante dar uma olhada para não ter que pagar um disco de freio novo, uma vez que o disco de freio não pode ser consertado. Bom, eu tenho algumas historinhas aqui que aconteceram comigo, que comprometeram o disco de freio meu ou de algum piloto que estava andando junto comigo, e eu vou contar como que a gente fez para resolver. Vamos lá? Bom, a primeira história é bem recente. Eu tive que trocar meu disco de freio hoje. Eu estive em Curitiba semana passada e meu pneu dianteiro furou. Então eu segui rodando até a borracharia mais próxima, que era pertinho, já tinha anunciado ali que tinha um posto de gasolina a 5 km, e levei para o borracheiro. Chegando lá, o borracheiro não queria mexer na moto, porque não tinha ferramenta e tudo mais. O bom é que eu tinha as ferramentas, sabia desmontar a roda dianteira, tirei a roda e deixei lá para ele tirar o pneu e fazer o reparo na câmera. Enquanto isso eu fui gravar uns vídeos sobre a viagem que eu estava fazendo, só que nesse meio tempo ele deve ter apoiado a roda de forma errada, ou deve ter jogado a roda de qualquer jeito, de forma que entortou o disco. O que acontece é que muitas vezes borracheiros não especializados, eles não sabem que motos que nem essa daqui tem disco dos dois lados, né? Então às vezes ele vê o disco de um lado e joga a roda de qualquer jeito para o outro lado, ou mesmo não presta atenção em coisa nenhuma. E outra coisa importante, além do disco, é que do outro lado tem o sensor do ABS. Então, se você comprometer ali a leitura do seu ABS, vai dar problema. Bom, então qual que é a solução nesse caso? A solução é, sempre que levar uma moto no borracheiro ou numa oficina, tentar acompanhar aí o cuidado que é feito com a roda da moto, no sentido de não entortar o disco. E normalmente fazer essa conferência toda vez que a gente põe no cavalete a moto. Então, normalmente a roda de trás a gente lubrifica ali a corrente, então a gente roda, a gente percebe que a roda está girando bem. Só que a da frente a gente não tem por que fazer isso. Então, sempre que for lubrificar ali a corrente, gira, está rodando bem a de trás, já aproveita que a moto está no cavalete, gira da frente também, para ver se ela está rodando suave, não está travando. No caso de Curitiba, eu segui viagem por mais uns 40 km e eu fui perceber que o disco estava pegando na pinça lá em Curitiba, porque toda vez que eu freava, a primeira vez que eu freava, a manete vinha como se fosse uma manteiga, assim, não freava nada. Aí a segunda vez ele travava, eu falei, caramba, o que estava acontecendo? Então quando o disco passava na pinça torto, ele abria o freio. Então a partir daquele momento eu não tinha freio, eu tinha que trazer o freio para perto para depois conseguir frear. E foi um dia que tinha muito acidente na estrada, muito carro batido por conta de chuva. E imagina, eu estava rodando na chuva, de moto, com acidentes acontecendo e sem o freio dianteiro. Então, bastante atenção aí na hora de sair, fazer um testezinho para ver se os discos estão perfeitos. Bom, a segunda história que eu vou contar foi uma vez que eu fui para a Serra do Rio do Rastro e um dos clientes, ele foi com o pé no freio traseiro. Então, normalmente o que eu sugiro quando eu falo de pilotagem? Que o pé ele tem que sempre recuar para cima da pedaleira, sempre os dois pés, tanto o esquerdo quanto o direito, tem que recuar, porque é o jeito correto de pilotagem, eu falo isso em outros vídeos. E outro motivo de você recuar o pé direito é para você não ficar sem querer apoiando sobre o freio direito. Dessa forma, se você ficar apoiando, a pastilha vai ficar pegando no disco e a pastilha vai acabar muito rápido. Quando a gente foi perceber que isso aconteceu, o disco já estava todo riscado, ele comprometeu totalmente o disco dele. E nesse caso ainda a gente ia voltar pelo Rastro da Serpente, que é uma estrada cheia de curva. E aí, como medida de segurança, eu acabei passando a minha moto para ele, recomendei 1000 vezes que ele recolhesse o pé para não acontecer de novo. Às vezes você está usando uma bota muito rígida, uma bota muito grande que tira a sensibilidade do teu pé e você fica apoiando ali no freio traseiro. E falei, paciência, vou eu com cuidado, sem freio traseiro, não vou ficar freando o freio traseiro para não comprometer mais o disco, mesmo porque o freio traseiro também não vai estar acionando corretamente.
e vou fazendo a frenagem no freio dianteiro com bastante antecedência antes da curva para não tomar nenhum susto. Bom, por sorte eu encontrei uma borrachariazinha no meio do caminho que já foi possível abrir, tirar a roda ali e colocar um disco. Eles tinham o disco, eles tinham a pastilha de freio, que era uma pastilha igual a da Hornet, e a gente fez a substituição. Outra vez que eu tive problema em relação à pastilha que terminou foi no norte do Brasil, no nordeste do Brasil. Eu estava ali próximo a Natal, eu estava em São Miguel do Gostoso, fazendo uma viagem lá pelo litoral do Nordeste, pelo litoral do norte do Nordeste do Brasil. E quando eu fui sair com a moto, eu percebi o barulho da pastilha pegando. A pastilha teve um consumo mais rápido do que eu estava esperando. Normalmente é possível não, eu sempre checo a pastilha de freio para ver se ela está bem. Às vezes é difícil ver pela pastilha, mas a Tiger, por exemplo, tem um indicador do óleo do freio, tanto aqui na frente quanto lá atrás, que tem o máximo e o mínimo, né? E ali dá para perceber se a pastilha de freio ainda está boa para continuar. Então eu sempre faço essa checagem, mas a pastilha acabou um pouco rápido, então eu acabei fazendo a troca lá mesmo. Por quê? Porque eu sempre levo uma pastilha de freio extra, né? Então a gente normalmente sabe mais ou menos quanto que a gente vai gastar de pastilha numa viagem, mas a pastilha ela é pequenininha, ela não pesa, ocupa pouco espaço na mala, então eu sempre tenho a pastilha dianteira e a pastilha traseira já na minha mala quando eu vou fazer viagem longa. Quando alguma coisa acontece, eu já faço a substituição rapidinho. O importante é ter as ferramentas para tirar a pinça, né? Levar isso com você, porque muitas vezes pode ser que o borracheiro não tenha, e se possível aprender a fazer, porque principalmente em motos como essa e os modelos mais novos foram mais fáceis ainda. Em minutinhos ali você faz essa manutenção, troca mesmo essa pastilha, não precisa procurar mecânico, não precisa se deslocar a lugar nenhum, e faz a substituição e roda tranquilamente, ok? Bom, outra história que aconteceu que eu também perdi o disco, foi a primeira vez que isso aconteceu, agora em Curitiba foi a segunda. Eu estava em Piracicaba, eu tinha trocado o pneu lá na Varela Motos, e na sequência do horário de almoço eu fui almoçar num restaurante por quilo, eu estava comendo lá, ouvi um barulho plá na rua. Eu já pensei, pô, foi a carrancuda que foi pro chão pelo barulho que aconteceu. Cheguei lá fora, já tinha um monte de gente olhando e tudo mais, e um caminhão caçamba gigantesco atravessado na rua e a moto caída. Eu pensei, obviamente o caminhão derrubou a moto, só que eu não estava vendo o motorista do caminhão. Eu dei a volta no caminhão e estava o motorista gritando: quem é o piloto? Quem é o dono da moto? Não sei o que. Eu cheguei lá e falei: eu sou o dono da moto. Aí ele virou para mim e falou assim: como que você me fecha desse jeito? Eu pensei: gente, a moto estava estacionada, como assim? Você é louco de pilotar desse jeito? Aí eu percebi que o motorista do caminhão estava bêbado. Aí comecei a conversar com o motorista do caminhão: não, o senhor que derrubou minha moto aqui e tudo mais. Ele bêbado, revoltado e tudo mais. Falei: ó, melhor fazer o seguinte. Liguei para a polícia, chamei a polícia, falei: ó, não vou discutir com você, vamos resolver com a polícia. Só que nesse meio tempo ele percebeu que estava errado, as pessoas na calçada estavam criticando ele e tudo mais, ele se recompôs, ficou melhor, tal, não sei o que. Quando os policiais chegaram, eu expliquei toda a situação, ele explicou toda a situação, aí eu vi que a coisa ia enrolar e tudo mais, tal. Nisso eu já fui olhando minha moto, os pedais estavam ok, não tinha quebrado o manete, não tinha ralado o carenagem, não tinha acontecido nada visualmente assim com a moto a priori, né? E aí eu vi que a coisa estava enrolando, ia ter que fazer boletim de ocorrência e tudo mais. No comentário que a gente vai conversando a respeito, eventualmente tem alguns mecânicos amigos meus que podem dar sugestões também, e é isso aí. Bom, eu sou o Tom, esse é o Destino Incerto. A gente sempre fala de mototurismo, a ideia é viajar de moto, então aqui você encontra dicas de pilotagem, dica de mecânica, review de equipamento para viagem, histórias de viagem, roteiros legais para fazer. Bom, curta, comente, compartilhe muitos quilômetros do Destino Incerto e a gente se vê na estrada. Vamos que vamos!